Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste momento, nós vamos estar falando sobre as revoluções na Inglaterra. Primeiro, nós vamos lembrar a respeito da palavra revolução, que significa mudanças e transformações. Antes de nós, assim, adentrarmos na nossa aula de hoje, eu vou estar falando com vocês alguns conceitos que nós vamos estar falando no decorrer da nossa aula. Primeiro, essa Revolução Inglesa ela foi um dos acontecimentos mais importantes da Idade Moderna, pois colocou fim no absolutismo na Inglaterra. Ponto. Só lembrando que a palavra absolutismo significa absoluto. Sabemos também que a Inglaterra, o poder estava concentrado na mão de uma monarquia absolutista, que significa o poder na mão dos reis. Segundo ponto, a Revolução Inglesa ela ocorreu no século XVII. Foi um dos principais acontecimentos da Idade Moderna. Ela foi considerada a primeira das grandes revoluções burguesas, isto é, as revoluções encabeçadas por lideranças da burguesia europeia, que havia se tornado expressivamente forte do ponto de vista econômico ao longo dos séculos XVI e XVII, e que precisava alcançar legitimidade política. E com esse processo da Revolução, a burguesia da Inglaterra, por meio de uma guerra civil e da atuação do parlamento, conseguiu combater o Estado absolutista desse país e reformular a estrutura política que culminaria no modelo de uma monarquia parlamentarista que vai ser criada em 1688. E esse processo histórico da Revolução Inglesa ela pode ser dividida em 4 fases principais. A primeira dela é a chamada Revolução Puritana e a Guerra Civil. A segunda fase é a República de Oliver Cromwell. A terceira fase está relacionada à restauração da dinastia dos Stuart. E a quarta fase, por fim, a chamada Revolução Gloriosa. Nós vamos estar vendo agora passo a passo. E desde já eu te convido a você dar uma pausa na sua aula e pegar o seu caderno, o seu lápis e a sua caneta e começar a anotar os pontos que vai ser falado com você. Primeiro passo, política e sociedade na Inglaterra do século XVI, que nós vamos estar vendo. Aí, como vocês podem observar, eu coloquei alguns tópicos que faz referência a essa política e como estava a sociedade na Inglaterra no século XVI, que eu acabei de falar com vocês os antecedentes, ou seja, como estava a Inglaterra antes desse processo revolucionário acontecer. E principalmente, as fases desse processo revolucionário dentro da Inglaterra. Primeiro tópico, no século XVI, a monarquia inglesa, como eu falei no início desse vídeo, ela era absolutista, tá? Absolutista, era ela absoluta. O poder estava somente concentrado nas mãos do rei, que era o caso da rainha Elizabeth I, que adotava uma política mercantilista juntamente com os corsários. Segundo ponto, sobre essa política na sociedade da Inglaterra. O reinado de Elizabeth I ocorreu através do enriquecimento da burguesia, da pequena nobreza rural e dos pequenos proprietários rurais. Esses grupos sociais eles tiveram uma grande importância para o desenvolvimento no reinado da rainha Elizabeth I. No campo, a agricultura era de subsistência e deu lugar à agricultura comercial. Agora nós vamos estar vendo 2 sistemas políticos que vão ser atribuídos a esse processo revolucionário, que é a monarquia versus parlamento. Com a morte da rainha Elizabeth I, seu primo Jaime, que foi rei da Escócia, assumiu o trono da Inglaterra. Durante essa dinastia Stuart ocorreram diferentes conflitos. Ponto. Agora, peço que você preste bastante atenção
nesses dois pontos que eu já comecei a falar com você a respeito de monarquia e parlamento. Primeiro, segundo os historiadores, a primeira dinastia desse processo revolucionário da Revolução Inglesa vai ser a dinastia Stuart. E essa divisão vai estar relacionada ao puritanismo e ao anglicanismo, que são os dois sistemas também que trouxeram grandes transformações para esse momento da Revolução Inglesa. O parlamento inglês ele vai estar dividido entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Aí na imagem vocês podem observar Carlos I, que vai ser o sucessor, tá? E filho de Jaime I. Ele vai dar continuidade absolutista de seu pai. Outro ponto importante, como eu disse no início da aula para vocês, é que esse processo revolucionário da Revolução Inglesa, ele está dividido em 4 partes. A primeira, eu mencionei para vocês que seria justamente a chamada Revolução Puritana e a Guerra Civil, como mostra a imagem, né? A Guerra Civil que ocorreu em 1642 e finalizou em 1649. A Guerra Civil, ela vai estar relacionada entre a burguesia puritana e a coroa, tá? Aonde nós vamos ter nessa Guerra Civil um conflito entre o rei e o parlamento. De um lado, a alta nobreza e do outro, a burguesia comercial e manufatureira, A Guerra Civil, ou Revolução Puritana, ficou mais intensa quando, em 1642, Oliver Cromwell convocou a base da pequena burguesia e dos camponeses para formar o novo exército modelo. Nessa fase, se caracterizaram por sua radicalidade política em assuntos como a reforma agrária e igualdade dos direitos entre todos os cidadãos. Aí nós temos aí a imagem, né, de Oliver Cromwell, que foi um grande líder puritano. Como eu mencionei, né, um dos pontos importantes do seu governo que ele remodelou o exército e venceu várias batalhas. Agora nós vamos estar vendo a segunda fase da chamada República de Cromwell. Ela foi proclamada em 19 de maio de 1649. Tá? Ocorreram muitas transformações políticas durante o seu governo. Aí eu coloquei para vocês aí alguns pontos importantes que foram atribuídos ao governo de Cromwell. Primeiro, ele combateu duramente seus inimigos internos e externos, confiscou as terras dos aliados do rei da Inglaterra, da Igreja Anglicana, criou as leis conhecidas como os Atos de Navegação e também, durante o seu governo, a Inglaterra passou a liderar o comércio dos mares, ficando conhecida como a Rainha dos Mares. E ele também, no seu governo, criou o cargo hereditário. Aí nós temos também, nesse período, grupos políticos que surgiram durante esse processo, que foram os niveladores e os cavadores. Ambos com visões diferenciadas, a qual os niveladores defendiam a dissolução da Câmara dos Lordes e todo o poder para a Câmara Comum, o direito de voto a todos os homens e a liberdade de cada um, o fim dos dízimos cobrado pela Igreja Anglicana, o direito à propriedade privada e a proteção à pequena propriedade. E do outro lado nós temos os cavadores. Lembrando que niveladores e cavadores foram grupos políticos e religiosos que vão surgir nesse período da Revolução Inglesa. Ambos com ideologias diferenciadas. Tá? Agora nós vamos ver o que os cavadores eles defendiam. Eles vão defender uma reforma agrária radical com o confisco das terras da igreja, do governo
e dos grandes proprietários. Segundo ponto que eles vão defender, a entrega das terras confiscadas aos pobres para que eles as cultivassem e ficassem com os frutos do seu trabalho. Outra fase que contribuiu para essa revolução na Inglaterra foi a chamada Revolução Gloriosa, que foi a vitória do parlamento, né? O parlamento venceu sem a disputa, sem derramamento de sangue, tá? Venceu essa disputa sem derramamento de sangue, e essa Revolução Gloriosa, ela também favoreceu muito o desenvolvimento do capitalismo. Agora eu peço para você, para nós podermos fixarmos mais a respeito do que nós acabamos de ver sobre as revoluções da Inglaterra, que faz referência ao nosso capítulo 2, eu preciso que vocês vão fazer as seguintes atividades do nosso livro. O Para Refletir na página 30, o Dialogando da página 33, as atividades das páginas 35, 36 e 37, a leitura e escrita em história da página 38 e vozes do presente as páginas 39 e 40. Tá certo, pessoal? Então, por hoje eu só. Até a próxima aula. Beijinhos e até breve.